Alô, pessoal, tudo bem? Boa noite a vocês. Boa noite a vocês que estavam aqui esperando o início. Olha, separei algumas notícias aqui. Eu vou começar por uma que eu já comentei, mas eu esqueci de falar de um detalhe. Sobre a impugnação que o PTB fez ao Supremo da Lei de Segurança Nacional. Eu já fiz esse comentário aqui, mas tem uma peculiaridade que ficou sem falar e ninguém mais disse. Então, eu vou tampar essa lacuna, tá legal? Em relação ao teor da lei especificamente, aos crimes tipificados, eu já disse para vocês que não tem nada de inconstitucional ali. Todas as condutas que são previstas são condutas reprováveis, são condutas graves. Mas a expressão dá margem a interpretações, a subjetivismo, mas qualquer interpretação dá margem a subjetivismo. A questão é, se houver uma doutrina séria, não ideológica como existe hoje, esse garantismo bandidólatra que domina a academia, uma doutrina séria, e que e sustente as suas teses em fatos concretos, com exemplos concretos, tudo que está escrito na lei como crime é plenamente plausível que seja, é plenamente, eu diria, aceitável, legítimo, democraticamente legítimo, que você enquadre alguém ali, caso proceda de uma daquelas formas reprováveis. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: tem um artigo 30 da Lei de Segurança Nacional, ele fala o seguinte: compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos nessa lei, com observância das normas estabelecidas no Código de Processo Penal Militar, no que não colidirem com disposição desta lei, ressalvada a competência originária do Supremo Tribunal Federal nos casos previstos na Constituição. Eis aí o ponto. Até hoje, houve uma decisão, um conluiozinho, um jeitinho do Ministério Público Federal com o Supremo, dizendo que esse artigo 30, que estabelece a competência da Justiça Militar para julgar os crimes contra a segurança nacional, não foi convalidado pela Constituição Federal, ou seja, não foi recepcionado. O conteúdo desse artigo 30 é incompatível com o que prevê a Constituição hoje. E por que eles chegaram a essa conclusão, eu diria, mandrake? Uma conclusão, eu diria, extraído das cinzas, uma fantasmagórica. Eles criaram dois artifícios. Partiu isso do Ministério Público, que levou ao STF, o STF comprou a ideia. Primeiro, o Ministério Público Federal, no parecer, disse que crimes contra a segurança nacional não existem mais. Essa nomenclatura não existe mais como existia na Constituição de 69. A Constituição de 88 prevê a espécie crimes políticos, que de competência da Justiça Federal. Então, eles fizeram, se a Constituição fala em crimes políticos, significa que crimes contra a segurança nacional agora são crimes políticos, o que é um jeitinho semântico. Não necessariamente. Se o sujeito pode cometer um crime previsto ali, que nada tem de político. Nada tem de político. Então, ele fez esse jeitinho para quê? Para esvaziar a competência da Justiça Militar, como previsto na Lei 7170, e jogar a competência para a Justiça Federal. Qual é o pulo do gato disso? Primeiro, o Ministério Público que atua perante a Justiça Federal é o próprio Ministério Público Federal. Então, ele deu um parecer que fortalece o MPF. Segunda jogada é que é a quarta instância da Justiça Federal? É o próprio STF. Então, a Justiça Militar, que julgaria crimes contra a segurança nacional, saiu de cena e foi tudo concentrado no próprio Tribunal de Cúpula, que está tocando terror no país hoje, com os seus jeitinhos e jeitões. Então, a primeira teoria, o argumento falacioso do MPF foi esse. O segundo argumento utilizado foi o seguinte: o artigo 124 da Constituição diz que compete à Justiça Militar julgar crimes militares previstos em lei. Nesse parecer do MPF, o que o procurador fez? Ele incluiu uma palavra somente. Compete à Justiça Militar somente julgar crimes militares previstos em lei. Só que esse somente não existe na Constituição. Não dá para extrair esse significado ali estritamente limitativo do texto constitucional pela inclusão subentendida dessa palavra. Mas essa ideia foi comprada e foi também aceita pelo tribunal.
Isso foi uma decisão, salvo engano, do Supremo de 2000 e 2001, que não tem efeito vinculante. O que pode acontecer agora, né, hoje, perante o Supremo? O Supremo pode declarar a lei válida, os tipos penais, são esses tipos penais que eles mesmos usam nesses inquéritos para perseguir todo mundo que fala coisas que eles não gostam, e apenas invalidar o artigo 30, onde existe a sombra da justiça militar que coloca em risco ali as autoridades togadas, as autoridades hoje que estão acima da própria justiça. É o pulo do gato. Se o Supremo fizer isso, a tendência é esvaziar a justiça militar. Foi uma tendência de uma forma generosa, mas vai esvaziar completamente a utilidade da justiça militar hoje, que só serve para isso. Óbvio, os crimes militares que ela julga, isso é indiferente para o que o país precisa, mas essa finalidade, eu diria, fundamental, que está estreitamente ligada ao 142, estaria esvaziada por uma decisão, um jeitinho argumentativo, voluntarioso por parte do Tribunal de Cúpula, que hoje inventa e reinventa o direito a contento, de acordo com a sua ideologia, de acordo com os interesses inconfessáveis de seus pares. Então, esse é o maior risco, eu diria, em relação à ação que corre no STF. Olha, em relação risco, eu vou usar a palavra risco aqui, considerando que esse desequilíbrio institucional e essas aberrações institucionais permaneçam por algum tempo. Como tudo leva a crer que irá ainda permanecer por mais algum tempo, antes da 20ª ou enésima corda arrebentar de vez. Então, por que seria ruim nesse período enquanto estivesse em vigor esse desequilíbrio total dos poderes? Porque haveria, a sombra da justiça militar estaria completamente eliminada. E o arbítrio da toga ficaria mais forte ainda, porque não haveria qualquer contraponto, qualquer insinuação por parte de alguém, por parte de algum agente público, em relação a trazer à tona, né, essa competência da justiça militar que está escondidinha ali. Então, é isso que eu iria falar. Não sei se vocês entenderam, acredito que sim, né? Então, eu diria, foi uma jogada infeliz, essa ação no STF para invalidar essa lei. Totalmente infeliz. Falei, se bate no remédio, mas não vai em cima do médico pilantra. Quer se tirar o remédio mal ministrado de circulação. É o problema do Brasil. Ora, vamos falar agora um pouquinho, o assunto que todo mundo quer saber, da dança das cadeiras que o Bolsonaro fez. Qual a visão que eu vejo a respeito disso? A primeira coisa que me veio em mente, eu vou especular, tá? Eu não sei o que está na cabeça do presidente. Eu já disse aqui, se eu tivesse um pedido para fazer com o gênio da lâmpada, eu quero entrar na cabeça do Bolsonaro e saber o que tem ali dentro. Saber o que ele sabe, saber o que ele pensa. Aí seria muito mais tranquilo, mas eu não sei. Então, eu vou especular aqui com vocês. Primeira coisa que me passou foi o seguinte: Bolsonaro deixou claro que ele não dá a mínima para o que os outros pensam em relação ao que ele acha que é certo fazer. Se ele tiver que fazer, ele vai fazer a hora que tiver que fazer. Isso é típico da personalidade dele. Ele é personalidade tipo 8. Então, ele não, quando se fala, não, ele não faz porque está com medo, isso aí é uma balela. A personalidade do Bolsonaro não tem nada a ver com covardia, com medo. Se ele não faz o que todos nós gostaríamos que ele fizesse desde 2019, é porque há algo por trás. Que algo é esse? É a incógnita. Essa é a resposta de $1 milhão. É a resposta de $1 milhão. Então, a gente só especula em torno. Eu tenho defendido a pessoa do Bolsonaro porque, por mais que eu discorde de várias decisões dele, nada macula a imagem, nada macula, eu diria, o caráter dele. Então, a primeira ideia que eu achei, a primeira coisa que eu achei muito interessante nessa troca de ministro foi a forma como ele fez. Espanou todo mundo, sem avisar para ninguém, e o mais interessante, deixou, eu diria, a ratatá em polvorosa. Muito togados não gostaram da mudança do ministro da Defesa, ficaram ressabiados. Então, uma coisa interessante também. Falam que o Pujol é da turma do Bolsonaro, ele já disse, da turma de academia do Bolsonaro. O Fernando era a turma de cima, mais antigo.
Mas dizem, né, nunca escutei o Fernando falar, mas dizem que o ex-ministro da Defesa era contra os 3 numerozinhos. Né, era contra os 3 numerozinhos. E, curiosamente, na fala dele de hoje, me chamou a atenção uma coisa. Eu não vi ninguém falando a respeito, mas me chamou a atenção. Ele disse o seguinte aqui, ó, na fala dele. Agradeço ao presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de 2 anos e a oportunidade de ter servido ao país como ministro de Estado da Defesa. Agora que eu me chamou a atenção. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. O que significa isso? Preservei as Forças Armadas como instituição de Estado. Isso aí foi uma fala pertinente ou ele deixou ali alguma coisa nas entrelinhas? Foi uma dúvida que me ficou. Né? Por quê? Será que deixou ali uma indireta dizendo que o fato de o uso das Forças Armadas nesse contexto atual seria misturar a função das Forças Armadas com funções de governo? Porque é uma mensagem, a forma como foi falado pelo ministro, que dá margem a dubiedades, dá margem a ambiguidade. Né? E se realmente houve essa intenção, deixar essa ambiguidade no ar, olha, a certeza que eu tenho é que a saída do ministro foi perfeita. Foi perfeita. Né? Por quê? Porque falar que, cogitar sequer que o uso das Forças Armadas nesse contexto atual seria misturar as atribuições de Estado com de governo, como se a ação das Forças Armadas hoje fosse apenas para satisfazer interesse do governo, seria, eu diria, deixar cair a máscara do próprio ministro. Ele estaria dizendo, se olhando no espelho, praticamente deixando cair sua máscara, ou por má fé, o que eu não acredito, ou por falta de visão do que esteja acontecendo. Qual é o conceito de democracia que o ministro teria na cabeça, caso ele tenha cogitado isso que eu estou falando aqui? Caso que tenha deixado nas entrelinhas essa ideia de funções de Estado, das Forças Armadas, e jamais funções de governo. Então, assim, eu não gostei desse trecho da fala do ministro. Se ele não teve a intenção de jogar no ar algo ali, uma visão equivocada que ele tinha, de uso das Forças Armadas, em cima da visão da realidade que ele tem, sendo discrepante do presidente, se ele não teve essa ideia de colocar isso no ar, ele foi infeliz, porque ele deixou isso transparecer. Eu não gostei desse trecho, e o que foi interessante também, a saída do ministro em relação a saída do ministro, deixando essa frase, deixando pulga na orelha, atrás das orelhas de ministro supremo, e ainda um fato consequente. O ministro que vai assumir, que é o Braga Neto, é mais de moderno, né, militarmente, ou seja, hierarquicamente mais moderno, na turma abaixo, salvo engano, é o Braga Neto. Né? O Braga Neto é mais moderno do que o Pujol. E, normalmente, o ministro da Defesa, sendo mais moderno do que o comandante do Exército, a tendência é o comandante do Exército pedir para sair, pedir exoneração. O interessante ainda é que em 2017, óbvio, 4 anos atrás, hoje o contexto está muito pior, mas em 2017, numa entrevista, o general Pujol disse que não era necessário, não era caso de intervenção militar, fazendo o contraponto, salvo engano, às declarações na época do general Mourão. Então, mas ele falou isso em 2017. Como é que o general Pujol pensa hoje? O que saiu naquela reunião de comando militar entre o Bolsonaro e os seus comandantes, e mais o Mourão? Então, assim, as peças vão se encaixando. Eu estou especulando aqui, óbvio que eu não tenho certeza de nada, mas eu estou especulando, buscando uma lógica nisso tudo que está acontecendo. E ainda, o terceiro ponto, eu já falei, a sensação, a forma que o Bolsonaro decide, está decidido, não está preocupado com o que vão pensar. O efeito da demissão no Supremo
e a mensagem passada, pelo menos subliminarmente, pelo Fernando Azevedo, mesmo sem intenção, o fato disso ter a ver ou não com a declaração do Pujol de 2017, sendo contra a intervenção, hoje eu não sei o que ele pensa, e ainda o fato de, eu diria, se mexer mais uma vez na peça do tabuleiro. Se mexer na peça do tabuleiro de uma forma surpresa, pegando todo mundo no contrapé. Isso foi muito positivo. Então, para mim, foi o que ficou aí dessa questão militar, tá? Em relação ao Fernando Azevedo. Em relação ao Ernesto Araújo, o porquê do Ernesto Araújo saiu é outra coisa que ficou no ar. O Ernesto Araújo saiu, ok, mas o Bolsonaro indicou um outro embaixador para o lugar, falam que é do mesmo padrão do Ernesto Araújo, na mesma linha ideológica. Salvo engano, Eduardo Bolsonaro falou muito bem também, já estava em contato com o embaixador. Eu não sei até que ponto o Ernesto Araújo já estava para sair, o que ele falou no Senado, se já estava combinado com o Bolsonaro, se ele falou alguma coisa que não era para ter falado. Eu não sei o que ocorre nos bastidores, mas as coisas estão acontecendo, eu não sei se vocês estão percebendo, tudo está sendo esticado ao máximo. O Ernesto Araújo, pela vontade de político, já era para ter saído no primeiro ano, em 2019 mesmo. Tudo está sendo esticado ao máximo. Ao máximo. Então, o Senado deu piti, com aquela fala do Ernesto Araújo no tweet, falando que a senadora, na realidade, jogou a ideia dele ser a favor do 5G lá da empresa chinesa, e ele ignorou, ele divulgou isso, aí o Senado deu piti, entrou com pedido de impeachment no Supremo. Na prática, esse pedido de impeachment seria, eu diria, abrir um precedente para um ataque direto a qualquer nomeação que o Bolsonaro faça aos seus ministros, que não agrade essa ideologia nefasta que quer voltar ao poder pelo golpe. É isso que a gente está assistindo. Então, porque hoje é o Supremo que decide pedido de impeachment de ministro. Então, o Supremo, como não existe nada de direito ali, é vontade e ideologia mascarada, ele pode derrubar o ministro que ele quiser. Enquanto o Bolsonaro estiver aceitando essas aberrações, o caldo iria sempre entornar. O governo ficaria sempre acuado, ou diria, estaria sempre abrindo seus flancos para ataques dos inimigos. É isso que estaria acontecendo. Mas, como o Ernesto saiu, eu diria que essa tentativa, eu achei que saiu até num momento interessante, porque esvaziou esse pedido de impeachment feito pelo Senado ao Supremo. Esvaziou a possibilidade de se abrir um precedente para o Supremo se dar ao luxo de começar a derrubar ministro do governo por razões espúrias, que são ideologias mascaradas com fundamentos principiológicos manipulados, pelo que está acontecendo hoje de subversão jurídica. Então, eu achei a saída do Ernesto foi uma saída, eu diria, oportuna, a leitura que eu faço. Outra mudança aqui foi o Ramos, o Ramos foi para a Casa Civil. Isso, para mim, tem sentido, porque, por mais que batam no Ramos, na Casa Civil, salvo engano, não é papel para articulação política. A Casa Civil não articula politicamente. O Ramos estava sendo criticado por quê? Porque fazia articulações políticas e desagradava muita gente. Desagradava a quem? Não importa quem desagradava. Você que desagradava e apanhava bastante. E o Bolsonaro o manteve ali por quê? Porque confia no general. Bolsonaro conhece o general há quase 50 anos. E o Bolsonaro já mostrou que sabe demitir direitinho. Ele demite bem e na hora que tiver que demitir. Não tem meio termo. Bota para fora e ponto final, como ele gosta de falar. Foi o Santa Cruz, foi o Rego Barros, foi o Moro, foi o Mandetta. Pé na busanfa, botou para fora. Não dá satisfação a ninguém. E a gritaria fica, não tem problema. Isso aí é muito positivo. Então, ele botou o Ramos na Casa Civil, por quê? Porque confia no general. Então, entre a postura do Bolsonaro em relação ao Ramos e a opinião de todos os que criticam o Ramos, eu fico com o presidente da República, que conhece o general há 50 anos. Eu não dou ouvido para os achismos que batem no general Ramos. Eu não conheço o general Ramos, nunca conversei com o general, mas de longe, analisando por cima do tabuleiro, eu fico com a postura do Bolsonaro prestigiando um general que ele conhece há 50 anos e é amigo dele. O Bolsonaro botou
na secretaria de governo, salvo engano, foi a deputada Flávia Arruda, uma deputada ligada aí ao Centrão, salvo engano, ela é a esposa do ex-governador do Distrito Federal, que ficou envolvido em falcatrua, já Roberto Arruda. Porque é a dúvida que fica. Por que ele colocou essa deputada ali? Não sei o que passa na cabeça do Bolsonaro, mas ele tem a estratégia dele. Tudo indica que não vai haver, eu diria, uso da força nesse momento, pelo menos é a minha percepção. Essa situação está sendo postergada ao máximo, e o fato dele ter colocado essa deputada ali na articulação, para mim foi muito simbólico. Uma deputada vinculada ao Centrão, o Centrão hoje que está guloso ali por orçamentos, para gerir orçamentos, que não vai gerir orçamentos, já está claro isso. O Bolsonaro está articulando com o Centrão aí há um ano e não deu orçamento para ser gerido. Então, está nisso. As coisas estão sendo esticadas ao máximo. Mais um, só para comentar aqui, a outra mudança. Tudo bom, Lourdes? Tudo bem? Deixa a pergunta, que você não fez a pergunta. Em relação à troca saída do AGU, entrada do ex-AGU, que é o André Mendonça, que estava no Ministério da Justiça, eu diria, em relação ao AGU, é 6 por meia dúzia. Não muda absolutamente nada. Tanto o José Levi quanto o André Mendonça têm bom relacionamento com o Supremo. Na minha leitura, os dois são progressistas. Os dois são progressistas, estão ali no governo, por alguma razão que só o Bolsonaro sabe. Talvez razão estratégica para distensionar o sistema. Até porque a gente sabe que o direito hoje não existe, o direito hoje é vontade de ministro. Então, ali, se colocar agentes públicos que façam lá o beijamão, façam ali eu diria, um bom relacionamento, coisas políticas, então é uma forma de quebrar aquele voluntarismo que predomina no direito, de modo que essa situação possa ser postergada ao máximo, evitando, eu diria, o pé na porta do Bolsonaro até então. Para mim, isso tudo é estratégia, tá? Eu já dei a entender, isso aí, para mim, é estratégia militar. Não tem como ser diferente. Porque se presumir que Bolsonaro está gostando de tudo que está acontecendo, está vendo essas aberrações, agressões às liberdades, prisões arbitrárias, até policiais agora que se recusaram a cumprir ordens ilícitas foram alvejados pela própria banda podre da corporação onde ele serve, gerou uma repercussão. Então, a gente está vendo o caldo entornar. E Bolsonaro sabe disso. Então, não é o momento de agir na visão dele, razão que só ele sabe, e eu aqui, como eu diria, como cidadão, como quem está assistindo as coisas de cima, eu diria que eu aceito, não sou eu que tomo decisões, eu tenho que compreender que o presidente tem suas razões para não estar fazendo nada até o momento. Mas o que eu tenho dito quando acontecer alguma coisa, tem que ser alguma coisa tão impactante que compense retroativamente ele ter permitido que um aliado de guerra tenha perdido a cabeça, tenha perdido os braços, tenha sido estourado por uma mina, porque é o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Nesse estado de guerra em que a gente vive, pessoas inocentes estão sendo sacrificadas em prol de algo. Que algo é esse? E não é essa ladainha de que Bolsonaro não tem apoio das Forças Armadas, não é isso que impede dele fazer qualquer coisa no momento. Tem algo por trás. A própria dança das cadeiras hoje, a saída do ministro da Defesa, a forma simples como ele demite generais, isso quebra qualquer argumento de que ele não tem apoio das Forças Armadas. O Bolsonaro fizer um giro pelo país, nos ambientes militares, ele seleciona a dedo quem ele vai promover, passa por cima de lista tríplice, a lista de promoção do generalato, e promove quem ele quiser, dentro da carreira. Então, assim, o Bolsonaro é que tem o poder das Forças Armadas hoje. O Bolsonaro, eu diria, o Mourão. Tá? São os dois que comandam as Forças Armadas hoje. Então, eu não confio em nada, nenhuma fonte que diz que as Forças Armadas não estão com o presidente da República. Eu vejo generais da reserva falando isso, eu ignoro completamente, na minha modesta opinião. Bom, vamos ver o que é mais aqui que eu separei para hoje.
Hoje foram as notícias mais, eu diria, mais interessantes. Tem uma manchete aqui também, mesma coisa, do Gazeta do Povo. Comandantes das Forças Armadas se reúnem e avaliam entregar cargos. Eu não sei se da onde vem essas manchetes. Eu sempre duvido esse tipo de manchete. Avaliam entregar cargos por quê? Se for o Pujol, é compreensível, porque o Pujol é mais moderno que o Braga Neto, salvo engano. Compreensível, por ser mais moderno, que ele saia e dê espaço a outro general do Exército, que seja mais moderno que o Braga Neto, que é o atual ministro da Defesa. Em relação aos outros comandantes da Marinha e da Aeronáutica, talvez possa ser pelo mesmo motivo. Fora isso, não tem outro sentido. Não sei se é verdade, mas eu estou replicando aqui a manchete. Tá? O que mais aqui? Gilmar Mendes envia ao plenário do STF a ação que pede a liberação de cultos religiosos em São Paulo. A que ponto chegamos? Liberdade religiosa, que é uma cláusula pétrea, irrestringível, sequer por emenda constitucional. Sequer emenda constitucional pode suprimir, pode tender a abolir cláusula pétrea, quanto mais suprimir, que é o que esses decretos estão fazendo. O Supremo vai julgar isso. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, inciso 4, não vale de absolutamente nada. Isso é uma manipulação grosseira. E eu não duvido nada que a liberdade de culto seja proibida com base nessa proteção à saúde. Eu não sei que saúde. Eu diria uma promoção à cova, a promoção ao enterro. É isso que está sendo feito. Quando você impede as pessoas de receberem o conforto lá da sua religião, no fundo você está querendo colocar a pessoa em depressão. As pessoas, às vezes, precisam de uma palavra, de um padre, de um pastor. Não consegue fazer suas preces, orações por si, prefere a palavra ali. Ela tem direito. Isso é uma garantia fundamental dela. E o STF se dá ao luxo de dizer se pode ou não pode, em cima de um decreto criminoso de São Paulo. É o estado de coisa onde a gente está. Isso aqui é outra coisa interessante aqui. Juiz é flagrado em festa clandestina de madrugada. Olha como é que é a manchete. O juiz estava numa festa, lá em Mato Grosso do Sul, na região de Dourados. É um juiz do trabalho da 24ª região do Mato Grosso do Sul. Estava numa festa. E chegou a polícia e autuou todo mundo. Ou seja, o sujeito não pode mais fazer uma confraternização dentro de uma casa que veio alguém e fofocou. Foi um vizinho que fofocou. Fez uma fofoca. Isso é um exemplo típico de um Estado comunista. O vizinho fofoqueiro chama a polícia entra na casa e interrompe a festa. E um juiz foi ali, eu diria, quase que indiciado. Se bem que ele estava como cidadão, não estava como juiz, não importa. E a nota do Tribunal Regional, uma nota extremamente politicamente correta, em nenhum momento falou da inconstitucionalidade desses decretos, voltou com aquela ladainha de proteção à saúde, e por aí vai, protocolos de segurança, é o câncer do país, esse sistema de justiça. Enquanto não se bate nessa tecla, a gente não anda para frente, enquanto não se resolve isso. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Estou falando aqui há meia hora? Vamos ver. Vamos ver. Não vai haver, não, isso. Tudo bem, Yossi? O plano não será revelado, O plano é militar, Os militares estão monitorando o país inteiro. Ninguém tem que ter dúvidas em relação a isso. Eu não sei se vocês souberam. Teve um avião agora, foi semana passada. Deixa eu ver aqui. Um avião militar americano. Deixa eu ver se eu acho aqui a notícia. Um avião militar americano esteve no Distrito Federal. Cadê? Um avião gigante. Boeing da Força Aérea dos Estados Unidos esteve em Guarulhos neste final de semana. Boeing, o que esse Boeing veio fazer aqui? Boeing da Força Aérea Americana esteve em Guarulhos neste final de semana. A manchete é de nota de 28 de março. É um Boeing gigante.
navio gigante, é um monstro, né, que está dito aqui na reportagem. Ele é usado, né, ele é usado para quê? Ele é usado para transporte militar, né? Transporte militar, transporte de tropas, de carga, evacuação aeromédica, lançamento de paraquedistas, ou seja, é um super avião. Ele veio fazer uma brincadeira aqui em Guarulhos, né? Ninguém avisou, ninguém sabe por que veio, né? Fica aí. São detalhes, né, que a gente tem que levar em conta. Por quê? Porque a gente vive num contexto extremamente estranho, né, onde criminosos dominam hoje o status quo, e essas coisas a gente tem que trazer para análise, mas passam ali despercebidas. O que mais? É isso, pessoal. É o que eu tinha para falar para hoje. Vamos ver aqui. Vamos ver o que vocês têm para falar aqui. Decreto em Sergipe. O decreto de Sergipe foi um absurdo. No decreto de Sergipe, o interessante desse decreto de Sergipe, deixa eu ver se eu acho ele aqui. O decreto de Sergipe. O decreto de Sergipe, a primeira coisa que me chamou a atenção foram as pessoas que assinaram o decreto. As pessoas que assinaram o decreto. Os que assinaram o decreto, na minha ótica, já têm o endereço certo, né? Eles têm o endereço certo quando esse estado de coisas terminar. É esse mesmo que vocês estão imaginando, o endereço certo. É um estádio de futebol, eu diria grandioso, que poderia servir para outras coisas, esses estádios aí superfaturados, né? Que isso é um decreto criminoso, aberrante, não há qualquer relação entre proteção à saúde com expropriação de bens privados. Qual é a relação? Nenhuma. O mais interessante é que ninguém enxerga o bicho, ninguém enxerga o vírus. Ninguém enxerga o vírus, ninguém sabe onde o vírus está, e se cria medidas absurdas para conter essa propagação desse bicho. Provavelmente todo mundo já passou por ele, né? E tudo gira em torno disso. Bypass, Lenk, tudo bem? Bypass, não sei que o seu nome é chamar de Lenk. Não se percebe recuo dos opositores, muito ao contrário, eles nada temem. Será que o país será venezuelizado? Eu diria que não. Eles não temem porque eles têm espaço para avançar. Por que eles têm espaço para avançar? Porque não há um obstáculo na frente. E quem é o obstáculo? Só existe um obstáculo hoje: Presidência da República. Presidência da República é o único obstáculo. Como Presidência da República não intimida, não há limite. Percebe? Então, mas em relação à venezuelização, esqueça isso. Tá? Chance é zero. O que vai acontecer, está acontecendo, são essas medidas, são os ousados, os corajosos, ficarem tomando decisões aberrantes, fazendo decretos criminosos. Esses decretos, eles configuram crime contra a segurança nacional. Tá? Muito cabível prisões em flagrante, cabível aqui intervenção federal. Tranquilamente, um decreto do presidente da República, ele revoga esse decreto daqui. Né? Ele revoga. E nem precisa de Congresso Nacional. Está lá no artigo 36, parágrafo 3º da Constituição. 36, parágrafo 3º. Cadê minha Constituição? Aqui. 36, parágrafo 3º, tá? Vamos ver o que ele diz aqui. Só de curiosidade. 36, parágrafo 3º, diz o seguinte: nos casos do artigo 34, 6 e 7, ou do 35, 4, ou seja, 34, 6 e 7 seria o seguinte: é o caso de intervenção nos estados para assegurar, por exemplo, forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana. Tá? São causas para intervenção federal nos estados. Então, nessas hipóteses, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, no caso de intervenção dos estados e municípios,
O decreto, no caso do presidente, limitar-se a suspender a execução do ato impugnado, ou seja, do ato do governador, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Basta um decreto presidencial. Resolve isso. Por que ele não faz? Não sei. Né? Poderia fazer. Então, mas aí tem aqui, o artigo 3º, inciso 2 do decreto. O estado de calamidade pública autoriza a adoção de todas as medidas administrativas necessárias à imediata resposta por parte do poder público à situação vigente. Aí vem, ele botou aqui, a requisitar bens móveis e imóveis privados, serviços pessoais e utilização temporária de propriedade particular, desde que sejam estrita e efetivamente necessários a minorar o grave e iminente perigo público. Olha, como é que ele vai comprovar uma relação de causa e efeito entre o combate à proliferação do vírus e a expropriação de um bem público ou de um bem privado? Isso é impossível. Isso é impossível. Isso aqui é um ato abusivo. Quem assinou esse negócio aqui? O governador do estado, Belivaldo Chagas Silva, procurador-geral do estado, secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, secretário de Estado de Saúde, secretário de Estado-Geral de Governo. Todos esses, eu diria, são criminosos. Isso aqui é um ato criminoso, tá? Em coparticipação, proferido em coparticipação. É um atentado contra a segurança nacional, artigo 17, é atentado ao regime vigente. Por que não se faz nada? Porque não se quer fazer. Mesmo que se não se soubesse fazer, não se quer fazer. Tá? Porque poder fazer, pode. Vamos lá, o que mais? Isso aí. É isso aí, pessoal. Tem que ter paciência. Paciência, confiança. Não tem como ser diferente. A troca do ministro, não vejo como pressão de nada, né? A troca do ministro do Ernesto Araújo foi, eu diria que é coisa estratégica do presidente. O Bolsonaro não troca nada por grito de opositor. Ele sabe que daquela casa lá não vem nada. A gente sabe aqui que falar que o Brasil tem jeito com articulações políticas, né, com negociações, com isso aí que está dando as cartas hoje, isso aí é o auto-engano, é a auto-ilusão completa. O Brasil, hoje, ele precisa de garantia das liberdades, eu diria a restauração das liberdades. Então, eu não tenho mais paciência. Eu fiz um tweet aqui nesse sentido. Né? Eu não tenho a mínima paciência hoje em ficar escutando essas ladainhas, esse pessoal dizendo, né, vamos para as reformas, agora vai, né, tá alinhado com o Centrão. Isso é uma tremenda, eu diria, inocência. Como o problema do Brasil hoje é humano. É humano. Se você não resolve o problema humano, não adianta reformas. Você vai deixar o que não presta fazer reformas pífias, e se as liberdades ainda ficam ao sabor das idiosincrasias de quem está inventando a roda, reinventando a roda, então não funciona, não é isso que a gente precisa. Outra coisa que vale a pena falar, volta e meia o Bolsonaro toma uma pancada em relação à lei 13.979, diz lá no artigo 3º A, é onde prevê a vacinação compulsória e as medidas restritivas, as possibilidades das autoridades tomarem essas medidas. Então, se acusa o presidente de ser responsável de ter assinado essa porcaria, e é com base nela que os prefeitos e governadores tomam essas decisões que tomam. Eu vejo isso como infundado. A lei é ruim? Eu diria que é. Esse artigo 3º é péssimo. Tá? Mas o problema é que se não se interpreta aqui no Brasil, se manipula. Mesmo se esse artigo 3º fosse revogado, quem dá as cartas hoje é a justiça, é o judiciário.
E hoje eles inventam, percebe? Eles inventam. Então não importa a lei, né? Se o problema está no médico, não no remédio. Então é injustiça acusar o presidente de ser o responsável pelas aberrações que estão acontecendo. Não é, a causa não é o presidente. A causa é a justiça. NM Júnior, tudo bem? E com relação ao ministro da Justiça, o STF não gostou muito, né, o que é bom. Porque o senhor, o ministro da Justiça, eu não conheço, mas é um delegado federal. O Bolsonaro ter posto um delegado federal ali, certamente é um delegado federal linha dura, que vai partir para dentro. É um delegado que não é, eu suponho que não seja afeito a jeitinhos, a politicagem, né? Então, é outro perfil. O ministro da Justiça, ele estava muito aquém do que a realidade precisava, que a realidade carece. Tem muitos criminosos tomando decisões aberrantes e não se parte para cima desse pessoal. Por que não? Não havia palavras do ministro da Justiça. Então, o Bolsonaro fez bem ter trocado e botou o ministro da Justiça para a função que hoje é mais adequada a ele. É a AGU, que hoje a AGU é um inócuo, inútil, porque o sistema de justiça, o sistema de direito ruiu, não existe, o Estado de Direito não existe, então ele está ali como um mero figurante na AGU, que fica trocando figurinhas com o STF, tentando ali passar panos, é isso que acontece. Então ele foi para o lugar mais compatível com ele, que é a AGU, como um órgão inútil hoje, porque o Brasil precisa, que o Estado brasileiro precisa, e botou alguém que eu suponho que seja uma pessoa destemida, uma pessoa, eu diria, mais antenada com a realidade, sem ser politicamente correto, para fazer o trabalho, eu diria, mais duro, que estava sendo relegado, sendo deixado em segundo plano. É a leitura que eu faço. Eu não conheço esse delegado, espero que eu esteja certo nisso que eu estou falando aqui. Tá legal? Fala, Wanda, tudo bem? O professor, está claro que a esquerda está governando. Os absurdos contra o PIV não tem precedente. O presidente ainda vai ser acusado de abandonar o povo, não fazer nada e ainda permitir que o Brasil vire uma ditadura. Olha, o presidente está tolerando, ele está tolerante. Eu só não sei responder por quê. Eu me apego na teoria, eu falo, a gente está numa guerra, a guerra de quinta geração, onde a pólvora não entra, está fora de cena. Tudo que está acontecendo faz parte do jogo. Desinformação, mentiras, deturpação de fatos, elementos biológicos sendo manipulados, terceira onda, quarta onda, quinta onda, vai uma vacina, a vacina tem efeitos colaterais, a vacina não funciona, aí nasce uma cepa, faz nova vacina, as máscaras continuam ad eterno, uma máscara é pouco, vão para 2 máscaras, vão para 3 máscaras. Isso aí será postergado ao máximo. Feriado de 10 dias não foi suficiente, vamos botar um feriado de 1 mês, vamos botar um feriado de 2 meses, vamos impugnar o auxílio emergencial de 250, que é pouco, vamos jogar para 600 para quebrar o governo. É isso é guerra. É guerra. E muitas das pessoas hoje estão incrivelmente mais preocupadas com tomar a vacina, com a doença, em função da narrativa que se fez em torno dela, do que com as liberdades. É isso que está acontecendo, a gente não pode negar. Hoje, o medo da doença, eu diria que é maior do que o incômodo com as ofensas às liberdades. Então, faz parte. Quanto mais as pessoas estiverem dormindo, mais a situação se postergará. Isso é guerra espiritual. As pessoas têm que entender isso. Por trás do que acontece aqui, na questão espiritual, estão essas mensagens subliminares que, quando as pessoas não compreenderem e não despertarem, vai dificultar a mudança. E Bolsonaro precisa, sim, que as pessoas acordem. Esse é o maior motivo que eu vejo, eu diria que é o fator mais importante para se pedir que as pessoas vão para as ruas pedirem o que quiserem, se manifestarem. As pessoas que vão para a rua evidenciam que estão despertas e que querem suas liberdades de volta e não estão aguentando mais essas aberrações. Esse, para mim, é o motivo mais importante da ida para as ruas. Evidenciar quantos milhões estão despertos. É isso que está faltando, ter essa certeza, porque o impacto será grande quando vier o desfecho da guerra. Eu diria, será grande e positivo,
né? Muito positivo. Tá legal? Não sei se eu respondi, mas obrigado aí pela pergunta. O Brasil não vai se transformar no... A gente está numa ditadura, a ditadura não vai passar disso, tá? Por quê? Porque o exército é do povo, o Bolsonaro já disse. Uma coisa interessante que vale mencionar também, o governador do Rio de Janeiro foi acusado ali esse jornalzinho aqui do Rio de Janeiro, né, o jornalzinho Lixo, de ter feito uma festinha lá na casa dele, né, no final de semana, comemorando acho que aniversário, e foi criticado. A leitura que eu faço disso, eu não sei se eu realmente houve festa, mas eu não vejo. O grande problema, eu conversei com um amigo meu do governo, né? Se eu fosse governador, né, eu faria o seguinte: eu estaria alinhado com o Bolsonaro e estaria tudo aberto, e a polícia militar estaria com carta branca para manter tudo aberto e atropelar prefeitos, né, em todas as cidades. Seria a minha determinação como governador. Se viesse uma canetada do judiciário, não pode, eu iria atropelar o judiciário também, como governador. Isso é prerrogativa do chefe de governo estadual. Qual a ciência que o chefe de governo estadual vai adotar? Cabe a ele que tem equipe técnica. O judiciário não tem equipe técnica. Então, assim, o que falta ao governador do Rio é pulso forte para tomar decisões e enfrentar, colocar na lona, eu diria, nocautear esse politicamente correto, essa narrativa poderosa de esquerda que dá as cartas hoje, ou seja, eu diria nesse triângulo, Ministério Público, Judiciário e a cúpula, né? Ministério Público, Judiciário de baixo, Judiciário de cúpula, né? Esse é o trio, é o triângulo, né? Alguém ali vai garantir, no final das contas, o fechamento total e o encurralamento daqueles governadores que estejam alinhados com o presidente da República. E por que eles conseguem isso? Porque não há uma evidência de força concreta por parte dos governadores. O governador de estado, ele chefia a polícia militar, chefia a polícia civil. Ele chefia os órgãos de segurança mais importantes do estado. E ele tem medo de enfrentar um prefeito, de tomar uma decisão mais dura, mas aí que está. Aí entra outro fator, né? Como é que ele enxerga a ideia da pandemia? Como é que ele enxerga isso? Como é que ele enxerga? Porque tem assessores, tem gente que pegou a doença, ficou em estado ruim. Então, pega-se o fato de alguém conhecido ter ficado em estado grave, realmente uma doença dura de se superar para aqueles que são acometidos por ela, e daí se generaliza, como se fosse realmente uma pandemia real, como se essa tragédia fosse, como se vende na imprensa. Então, assim, até que ponto o governador não está influenciado por esse tipo de informação e dificulta em tomar uma decisão? Então, ele paga o preço, fica mais ou menos em cima do muro e hoje está sendo acuado dentro da sua casa, em função de uma recepção que tem de uma forma legítima. Ele está dentro da casa dele, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele não encara de frente, não bate de frente com essa imprensa suja e hoje paga o preço. Acaba apanhando também por estar alinhado com o Bolsonaro, mais ou menos, de uma forma mais ou menos, eu diria, pacata, meio encolhida. Isso não me agrada, né? Não me agrada. Poderia ser muito mais ousado, para fazer exatamente diferente do que o governador ali afastado estava fazendo, né? Buscando poder pelo poder, né? Se o Cláudio Castro for inteligente, ele vai dar o novo rumo ao Rio de Janeiro e vai fazer o que tiver que ser feito da forma correta e atropelar esse pessoal. Então, ele está pagando o preço, é a minha ótica. É isso, pessoal. Estamos aqui 49 minutos. Alguma pergunta mais aí? Vamos lá. O pessoal meu olha, o que tiver que acontecer, vai acontecer, meu amigo. O que tiver que acontecer, vai acontecer. A única certeza que eu tenho, como está, não fica. Quanto pior fica, mais rápida a mudança. Por que eu falo isso? Porque vai chegar um momento que não tem mais o que tolerar. Ou o Bolsonaro vai ter que mostrar que o exército é do povo, ou ele vai se passar por um bravateiro, um sujeito que não tem palavra e que realmente se vendeu.
Então, o que está em questão aqui é a palavra do presidente. Quanto pior fica, mais rápida a mudança. O que está em questão é a palavra, a confiabilidade do presidente, né? Que o presidente transmite. É isso que está em questão. É uma das coisas em questão. Outra questão é que estado que o Bolsonaro entregará em 2022, porque ele não será reeleito, caso tudo se permaneça como está. Né? Por que não será reeleito? Porque importa quem conta os votos. Né? A continuar como está, quem contará os votos foram os mesmos que contaram em 2020, que contaram em 2018. O que significa isso? Vocês sabem o que significa isso. Então, as coisas acontecerão a seu tempo. A gente tem que aguentar um pouquinho. Então, vai acontecer na hora que tiver que acontecer. Vocês não tenham dúvida em relação a isso. Tá? É isso, pessoal. Assim, o que eu sempre sugiro é o seguinte: façam sempre um filtro das manchetes que vocês leem. Cuidado com o que vocês escutam. Eu ignoro todo analista pessimista. O analista pessimista, quando ele começa a falar, eu, pelo menos, vejo nitidamente que ele está ignorando várias coisas. Sobretudo aquelas questões geopolíticas, questões que estão acontecendo lá fora. Né? Então, não dá para levar em consideração. Além do que, o pessimista não agrega absolutamente nada. O que as pessoas precisam é de ânimo, moral elevado. Então, precisam mudar as crenças, que quando você muda suas crenças, você muda o que você enxerga, você muda a leitura do cenário. Você começa a focalizar em coisas positivas, em coisas que os pessimistas ignoram. São detalhes que transformam a leitura do cenário em uma leitura positiva. Então, creem para verem, né? Não veem para crer. Porque o pessimista vê para crer. Vê para crer. As crenças deles, eles sabem tudo. Né? Vamos ver isso aqui. Dia 31, vamos ver o que vai acontecer. Todas essas datas ali simbólicas, elas sempre trazem assim, um lampejo de esperança. Vamos ver o que vem pela frente. Mas não aguardem expectativas. Tá? Confiem que algo vai acontecer, não se apeguem a datas. Eu vi a questão do soldado lá em Salvador, né? Uma coisa muito triste. Particularmente, eu não comprei essa ideia de que o sujeito surtou, não acredito nisso. Né? Ele devia estar muito incomodado, né? E para mim aquilo ali foi uma execução. Como é que o cara surta do nada? Não existe isso. O cara que tem ali anos de corporação, de repente surta, né? Naquele momento específico onde ele se recusou a cumprir ordens aberrantes. Que surto foi esse? Ele se mostrar indignado é uma coisa. Falar que ele era maluco e mereceu ali uma execução por parte dos seus colegas, eu diria inimigos fardados, inimigos da pátria, isso não faz o menor sentido. Né? Mas, Marcelo, outra coisa, eu não sei quem me disse, uma mensagem que eu recebi, Renato, o efetivo da Polícia Militar no Brasil inteiro supera o efetivo do Exército. O que você me diz disso? Olha, primeiro, a Polícia Militar é força auxiliar do Exército, está lá na Constituição, artigo 144. Força auxiliar do Exército. Quando o Exército está em cena, a Polícia Militar incorpora ao Exército. Primeiro, e sai do comando de governos estaduais, porque o Exército é comandado pelo chefe supremo das Forças Armadas. Segundo, a Polícia Militar não age como uma corporação nacional, ela é uma corporação estadual. Ela é vinculada a governadores específicos, governadores dos estados. Então, não há como se falar que a Polícia Militar é maior do que o Exército. As polícias militares são órgãos estaduais, com atribuições restritas aos seus territórios. Então, não tem o menor problema o efetivo ser superior ao Exército. Eu digo, pelo contrário, é ótimo que seja superior ao Exército,
porque incorporando ao Exército fica uma coisa excepcional, né? Dá conta de tudo que acontece no território nacional. Então não é problema hoje de haver polícia militar comandada por governadores bandidos, travestidos de defensores da pátria, travestidos de representantes, que eles não representam absolutamente nada. Essa que é a questão. Vale frisar, importa quem conta os votos. Eles estão lá, que contaram os votos e eles apareceram lá, né? É isso, pessoal. Alguma pergunta a mais? Tudo no esquema, né? Deixa aqui fazer lá o meu marketing aqui, né? O Instagram, Renato R. Gomes Oficial. Renato R. Gomes Oficial. Twitter, Renato R. Gomes Off 1. Renato R. Gomes Off 1. O Telegram é o mesmo que o YouTube aqui, né? O Renato R. Gomes. Lá no Telegram eu botei Direito Lógico para Todos, tá? Mas é Renato R. Gomes. E é isso, estamos no mesmo barco. Quem tiver interessado ainda na minha trilogia, muita gente está pegando, eu agradeço, espero que estejam gostando. Até agora o feedback foi sempre positivo, né? Mas as pessoas que estão lendo, fiquem à vontade para conversar comigo a respeito do que quiser, de dúvidas. Tá? Eu vou deixar o telefone aqui, é 21 DDD, Rio de Janeiro, 999-89-9657. 999-89-9657. Tá legal? Vamos ver aqui. Olha, uma coisa que eu sugiro é o seguinte, eu tenho dito, eu fiz um tweet hoje, eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi, que eu acho que vale a pena. É uma dica, eu faço isso, tá? Não escutar 99,9% das autoridades. Eu botei entre aspas isso, porque é praticamente para não escutar ninguém, você pega um ou outro, tá? Por quê? Primeiro, essas autoridades, o que elas fazem? Quando são inimigas do Brasil, elas distorcem o contexto, elas mentem, elas manipulam informações, elas promovem o totalitarismo, né, impondo, por exemplo, o seu padrão científico, a sua vontade de juiz, a vontade togada. Elas patrocinam o politicamente correto, ou seja, ignoram tudo que elas falam. Por quê? Porque não é confiável. Esse pessoal não domina as Forças Armadas. Não tem o Comando Supremo das Forças Armadas. Então, o que eles falam não vale de absolutamente nada. Vale apenas para fustigar as suas emoções e te deixar numa situação de raiva, né, de inconformismo, de revolta. Vale apenas para baixar a tua energia e te tirar o controle emocional. E te deixar, eu diria, menos inteligente. Quanto mais raivoso, menos inteligente você fica. Por outro lado, deixar de escutar também os chamados políticos do bem, né, com seus choramingos inúteis. Eu falo, quem são esses políticos? São aqueles que não atacam a causa ou a negam. Aqueles que falam que Bolsonaro não tem apoio das Forças Armadas, aqueles que dizem que o povo tem que ir para a rua, senão o nosso presidente vai cair, aqueles que dizem que o Bolsonaro estão com refém do Centrão, aqueles que dizem, não, agora vai andar porque as reformas vão sair e as coisas vão andar. É uma negação da realidade. Aqueles que ignoram que as pessoas querem o fim da ditadura e não defesa da democracia. Fim da ditadura e não defesa da democracia. Querem uma nova Constituição e não defesa da Constituição que não existe, ou se como uma folha de papel que já foi rasgada. Né? Aquilo ali serve para urina de rato. Essa que é a realidade. Constituição não existe aqui no Brasil. É o tipo de ladainha que eu não tenho mais paciência de escutar, e eu não escuto. O único político hoje que praticamente eu escuto é o Bolsonaro. Apesar dele falar coisas que não gosto, mas fala coisas que eu gosto. Onde eu extraio nas entrelinhas aquilo que importa, aqui para fazer uma análise diferente. É onde eu dou valor. E ele, como eu diria que é o estrategista maior do país, é o comandante das Forças Armadas nessa guerra, Forças Armadas que estão atuando nos bastidores, eu tenho que prestar atenção no que ele fala. Então, ele e o Mourão, ele e o Mourão, acho que são dois que vale a pena escutar, e o restante, eu diria, eu deixo para lá, não levo em conta. Tá?
Então, eu diria que é uma sugestão. Tá? Caso contrário, vocês vão se irritar, vão se incomodar, vão tirar conclusões precipitadas. Ah, mas eu vou escutar o quê? Vai ler um livro. Lê um livro bom, lê um livro interessante. Né? Vai ver notícias lá de fora. O Telegram tem canais interessantes. Né? Vai pegar informações decentes. Afaste-se de políticos. Esses políticos não têm meus votos. Meu voto nas próximas eleições. O que eu quero é um político nada politicamente correto que fale o que o povo quer escutar. Da mesma forma que eu votei no Bolsonaro em 2014 em diante. É exatamente o que ele fala, o óbvio. Eu procuro falar o óbvio para vocês também. Eu quero um político que fale obviedades, né? Que tenha autenticidade e empatia. Eu não quero um político que fale coisas óbvias, coisas sem sentido, e que não resolva um problema. Quero um político que ataque as causas. Eu não vejo isso hoje. É isso, pessoal. Uma horinha aqui. Vamos ver aqui. Fala, Sueli, tudo bem? Estou entrando em parafuso. Prefeito aqui de Teresópolis usa o CPF, só podemos sair às ruas nos dias determinados. Estamos encarcerados. Pois é, né? Tem aquele velho ditado, a união faz a força. Isso aí, vocês estão numa situação de estado de necessidade. Vocês estão com a liberdade de locomoção agredida. Vocês estão em estado de necessidade por meio de decisão criminosa de um prefeito, de um bandido. Então, o que uma população aí aprisionada pode fazer? Pode sair às ruas e reagir com a força que a situação exige. Isso é estado de necessidade, legítimo. Nada que a população em peso fizer será inválido, será mais legítimo para colocar a ordem na sua cidade. Então, se a população aceita, paciência. Se o Bolsonaro não está fazendo nada por enquanto, as pessoas têm que fazer valer os próprios instintos, que são instintos que estão sendo fustigados. Esse é o desafio da vida. Como é que eu enxergo o cenário? Como é que eu ajo de uma forma que eu diria que vale a pena para o meu momento? É uma decisão pessoal. Tá legal? É isso, pessoal. Não vai ficar impune, não. Isso aí vai ter. Eles vão pagar o preço, tá? Tudo que está acontecendo vai pagar o preço. Patriotas do Brasil, fala César, tudo bem? Olha, mentiras na rede, divisionistas, quando eles vão sair, é fato. Muito achismo. O grande problema hoje, eu não sei se vocês pararam para pensar, os analistas em geral, eu falei em geral, não vou generalizar, em geral, tá? Uma boa parte deles, eles falam para ter razão, eles disputam razão. Eles não falam com a intenção de fazer as pessoas refletirem. Eles querem ter razão. Quando você quer ter razão, você acaba entrando em discussões infrutíferas, você acaba querendo fechar uma posição, uma certeza absoluta, você acaba querendo convencer aquele para quem você está falando. Pode prestar atenção, eles querem ter razão. Eu sempre pode frisar, eu não quero ter razão de nada. Eu falo aqui, eu passo a minha mensagem que eu acho que é útil, que eu acho que é coerente, para fazer as pessoas pensarem. Jamais tenho a pretensão de ter razão e convencer quem quer que seja. Tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Pessoal, é isso. Tá? Vou me despedir de vocês. Deem um like, falo que o like ajuda. Deem um like, compartilhe aí com quem vale a pena. E amanhã estaremos aqui às 18 horas. Vamos ver o que vem pela frente. Tá legal? Confiem que logo, logo isso acaba. Boa noite a todos vocês.